Você falou de perdão aí também, né? Falou de Uhum. Freud. Tem uma pessoa falando aqui, uma mulher. Uma pergunta meio curta e grossa. Caião, como conseguir perdoar o marido que se culpa por trair, mas que é incapaz de pedir perdão ou se arrepender? A gente não perdoa os outros por causa do que os outros fizeram de positivo depois de terem nos feito qualquer coisa. É. Que o Evangelho ensina isso. O perdão não tem nada a ver com quem me magoou. Se ele tiver consciência e me pedir perdão, Jesus disse que eu ganho o meu irmão. Se eu quiser continuar mantendo uma relação de afinidade com ele, eu ganho o meu amigo, eu ganho o meu marido. Se eu quiser continuar mantendo uma relação de conjugalidade com ele, se ele me pedir perdão, e eu o perdoo. Agora, se ele nunca me pedir perdão, eu o perdoo. Eu o perdoo antes dele pensar em me pedir perdão, eu já o perdoei. Foi o que aprendi com o Evangelho, aprendi com Jesus, aprendi com Deus. Que na realidade é o perdão de Deus que me conduz ao arrependimento. É o contrário essa equação, não é? Ele se arrepende, me pede perdão, então eu o perdoo. Isso é coisa da religião, é coisa dos pagãos. No Evangelho não é assim. No Evangelho, ele me pedindo perdão, eu não me pedindo perdão, eu o perdoo para eu ficar livre do mal que o não perdão causa em mim. A priori, eu perdoo o mundo inteiro para eu não carregar o peso do mundo inteiro sobre mim. Por isso está todo mundo perdoado. Eu perdoo qualquer um que me tenha ofendido. Se você um dia me cometeu uma ofensa, morre de vergonha de mim, não morra não, meu filho. Você já está perdoado desde o dia em que eu soube. Você está perdoado. Às vezes eu acho que o teu comportamento é um comportamento de um cara bobo, babaca, infantil, tolo, tudo isso, mas você está perdoado. E se eu souber que alguma coisa ruim aconteceu a você, a minha primeira atitude é de oração em teu favor, pedindo ao Senhor que te levante, que te guarde, que te faça enxergar, que te transforme segundo a vontade dele, não a minha. Vai ser sempre essa a resposta, porque eu não tenho problema com o mundo, está todo mundo perdoado. Às vezes tem gente aqui que diz assim, Caio, quando você vai perdoar o Malafaia? Eu perdoei desde que ele tinha 18 anos de idade. E quando eu comecei a perceber que ele ia ser o que ele é, eu já o perdoei. Eu só não gosto do que ele faz. E nunca gostarei do que ele faz, enquanto ele fizer o que faz. Mas se é alguém perdoado em mim, ele está perdoado. Se alguém chegar para mim e disser que ele está num problema enorme e que eu tenho alguma condição de ajudar e ele aceita a minha ajuda, no dia seguinte eu estou lá. Com sinceridade. A mesma coisa com qualquer um. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, vocês vão ficar chocados, mas eu estou numa situação que se o diabo se arrepender, eu vou dar bons conselhos para ele. É, Caião. Porque até o diabo já está perdoado da minha vida, cara. Eu não tenho nada, eu não tenho ódio do diabo, eu não tenho nada contra o diabo não tem nada em mim, porque eu não tenho ódio dele nem raiva dele. Enquanto a gente odeia o diabo tem uma garra na gente. Quando a gente já não odeia o diabo, quando você começa a olhar para ele como uma criatura desvalida, que escolheu o lado errado, que fez a escolha perversa, que surtou na sua soberba, na sua arrogância, você imagina
que ele é um filho de Deus, porque tudo que Deus criou é filho de Deus. Tem gente que pensa que Deus criou criaturas inteligentes que não eram filhas deles. Todas as criaturas que dizem eu sou, eu sei, são filhas de Deus que vão ter que ter o trabalho de se tornarem, de se destornarem, de se desfazerem filhas de Deus, porque já nascem filhas de Deus. E dá um trabalho danado em virar diabo. O cara tem que perseverar pra caramba. Mas consegue. Mas consegue. Eu, no entanto, não tenho problemas com o diabo. Tem gente que diz que tudo que faz de errado fica com raiva do diabo. Ou tudo que acontece de ruim no mundo, o cara diz: eu odeio Satanás, eu te odeio, Satanás. Ou não é verdade, é só para o público achar que você é um santarado. Ou, se for verdade, você está se envenenando, rapaz. Porque Satanás não vai levar de mim ódio nenhum. Por isso é que ele não tem nada em mim, porque nem ódio por ele eu carrego. Eu estou vivendo onde o meu coração alcança, está todo mundo perdoado. O Bolsonaro, eu não gosto do que ele faz, estou dizendo isso desde a década de 80, não é de agora. Para você é que ele surgiu agora, para mim ele existe desde 83. E ele é coerente, ele nunca fez nada diferente, ele faz exatamente as mesmas coisas que ele faz aqui, e eu sempre detestei as coisas que ele faz, nele ou em qualquer outro ser humano, entendeu? Não é por causa dele, é qualquer um que faça assim. Eu estou dizendo isso desde os anos 80, eu disse nos anos 90, eu disse nos anos 2000, e aqui, desde que existe esse site, se você entrar aí e escrever Caio e Bolsonaro, no YouTube, ou no YouTube já basta, lá, não precisa nem ser no meu portal, no meu canal, pode botar no YouTubão, Caio e Bolsonaro. Você vai ver quantas opiniões eu já dei sobre ele com toda franqueza e verdade. Apanhei, fui chamado de tudo, me mandaram para o inferno, me odiaram. Perdi 70% dos meus alunos no exclusivo. E eu estou aqui, ó. Estou aqui. É porque eu odeio? Não, eu tenho a maior compaixão dele. Tenho uma compaixão danada da Michelle, que eu digo, meu Deus, ela vive debaixo dessa maluquice e ela não parece tão doida assim. Tenho muita compaixão da relação adoecida entre ele e os filhos. Ele e o Carluxo, por exemplo, que é um garoto que o ama com um ódio enorme, é uma relação dessas que matam. Porque o garoto o ama de maneira patológica. E o odeia. Já ficaram sem se falar anos, ele e o filho, quando ele fez o filho concorrer à Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, fez, enfim, uma eleição no Rio de Janeiro, para eu não tentar ser mais preciso do que a minha memória, contra a própria mãe, que eu conheci outro dia numa cafeteria aqui em Brasília. Concorrer contra a própria mãe, para a mãe não ganhar. E o garoto concorreu contra a mãe, ganhou da mãe, tirou a mãe do páreo. E a partir dali, o que já estava acumulado aumentou, o ódio. Ficou com ódio do pai anos, por ele ter obrigado o filho a ter aquela guerra contra a mãe, que foi horrorosa. Nossa. Então, eu tenho muita pena e compaixão dessas doenças familiares, dessa obsessão que ele tem de imortalidade dele nos filhos, de transferência de tudo para os filhos, de dinastia, da loucura, da aparente psicopatia dele, quase geral. Ele não sente compaixão por ninguém. Ele só se interessa pelos dele, por ninguém mais. Parece que o mundo não existe. Eu vou gostar de algo assim? Jamais. Eu sou um cristão.
Eu gosto de quem ama o mundo, eu gosto de quem perdoa o mundo, eu gosto de quem é a favor de tudo que promove a paz, eu gosto daquele que vem para unir e não para dividir, como um diabo, diabolos, que é o divisor. Eu gosto de gente que chama e agrega, e não de alguém que tem um espírito de Satanás, que é adversário, que persegue, que vai atrás, que provoca, que chama para briga, que não para de fazer isso. Não. Eu gosto de quem é humilde e aprende com quem sabe. E não gosto daquele que, em nome do seu capricho, é capaz de fazer qualquer loucura contra a multidão do povo. Mas eu oro por ele todo dia, como Jesus mandou. Amar o inimigo e orar por aquele que me persegue. Ele não me persegue, mas eu oro por ele todo dia, porque eu o vejo tratando mal uma multidão de gente que podia ser tratada com o bem. E ele tem a chance de fazer isso. Sabe por que ele não faz? Ele não sabe. Ele não sabe praticar o bem. É isso que quem não aprendeu até agora vai ver depois. Ele não consegue. Então, como é que eu posso gostar disso? Disso eu não gosto. Não vou gostar nunca, nem nele, e nem se Gandhi fosse assim, eu não gostaria. Se o Billy Graham tivesse sido assim, eu não teria gostado dele. Se meu pai fosse assim, eu não teria gostado do meu pai. E se eu tiver qualquer filho que seja assim, eu não gostarei dele. Eu o amarei. Porque amor é outro departamento, é decisão de fazer o bem, de orar pelo bem, de ajudar o bem. Agora, gostar? Não. Eu tenho o potencial total de não gostar de qualquer filho meu que faça o mal. De não gostar da presença, de não gostar da companhia, de não gostar, às vezes, até da voz de um filho que persistentemente esteja só fazendo o que é mal. Eu amo, o amarei até o ponto de dar minha vida por ele. Agora, gostar, a gente gosta do que é gostável, a gente gosta do que carrega afinidade com os valores que tem o significado da vida para a pessoa, para nós e para os outros. Isso é que a saúde mental e espiritual ensina. Aprendam de uma vez. Aí no portal tem um artigo que diz que amar não é gostar. Eu queria que você fosse lá e aprendesse a diferença. Amar é o mundo inteiro. Gostar, a gente gosta daqueles que fazem coisas boas, louváveis, que são dignas de todo estímulo e de todo aplauso, e não gosta daqueles que fazem as coisas ruins. Agora, a gente nunca odeia. Eu desgosto de muita gente sem ódio por ninguém. Jesus sabe e Satanás sabe. Se eu tivesse aqui de brincadeira, ele iria querer aprontar contra mim. As pessoas de quem eu não gosto das práticas, eu, todavia, não as odeio. Eu as amo. Ódio, jamais. Amor, sempre. Gostar, quem sabe. Quando acontece, é maravilhoso. Quando não acontece, é triste. Porque o bom mesmo é gostar e amar e gostar.